E aí galera da Pet Hobby, beleza? Hoje a gente vai falar um pouco sobre aquecimento. Na verdade sobre a gente vai falar na verdade sobre... Não é aquecimento, eu não quero aquecer água, eu quero resfriar água. E aí galera da Pet Hobby, beleza? A gente tá aqui nesse calor dos infernos para mostrar pra você como resfriar a água do seu aquário. Então galera, no verão costumam acontecer algumas coisas em nossos aquários que são bem diferentes do que acontece no restante do ano, né? Durante o ano a gente tem várias estações. Aqui no Brasil é um clima bem temperado, então depende da região que você mora. Tem época do ano que é muito frio e tem época do ano que é muito quente. E essas alterações na temperatura da água podem gerar alguns problemas. No frio, a gente tem que esquentar o nosso aquário, né? Esquentar a água para que os peixes consigam continuar com seu metabolismo normal, né? E dentre outras questões também, questões de parasitas, oportunistas que se aproveitam da debilidade dos animais, né? Nessa época do ano, enfim. No verão, também a gente tem algum problema com o excesso de calor da água, tá? O excesso de temperatura da água. Então o que acontece? Primeiro, a gente precisa entender como que a temperatura da água ela é alterada nessa época do ano. Existem muitas formas de se alterar a temperatura da água. Além da temperatura externa, ambiente, né, que altera a temperatura da água do nosso aquário, né, existem outras coisas que também alteram a temperatura dessa água. Uma delas é a utilização de luminárias, porque a temperatura de cor e de onda da luz que sai dessa luminária altera a temperatura da água, tá? Isso é natural, a gente não consegue viver sem a luminária no nosso aquário, principalmente se o seu aquário for um plantado ou um aquário de corais, né? Então a luminária é um item necessário, que esquenta a água, ou também a utilização de alguns equipamentos como bombas de circulação, filtros internos ou externos, skimmers, que utilizam bombas submersas. Essas bombas elas esquentam dentro da água, consequentemente esquentam a água, tá? Então a gente percebe, ó, aqui tem uma bomba submersa, eu percebo que o vidro onde ela está grudada, a parte que ela está colada está mais quente que outras partes do vidro, né? Então é um equipamento que também esquenta a água. Então não é só a temperatura do ambiente que vai alterar a temperatura do seu aquário, tá? Eu vou ensinar alguns macetes para você ter uma água mais fresca aqui. O primeiro macete seria a espessura do vidro do seu aquário, porque a temperatura ambiente ela só consegue alterar a temperatura da água passando, né, essa temperatura pelo vidro ou pela superfície. A temperatura do vidro é muito importante porque é um material sólido que tem a temperatura alterada muito facilmente, tá? Muito mais fácil do que alterar a temperatura da água, por incrível que pareça. Quanto mais grosso for o vidro, mais difícil será a alteração da temperatura da água pela temperatura do ambiente. Ou seja, vamos supor, esse vidro aqui é bem fininho. Vamos supor que aqui fora esteja lá um frio de 17 graus, né? Esse frio ambiente vai esfriar o vidro, que vai esfriar a água. Legal? E vai deixar a água mais gelada muito mais rápido do que se você tivesse um vidro mais grosso aqui de 12 milímetros, por exemplo, tá? A temperatura vai ser alterada muito mais lentamente. Você consegue fazer um controle muito melhor utilizando termostato ou alguns equipamentos para refrigerar essa água, como chillers e coolers. Legal? A gente vai mostrar mais para frente o que é cada um desses itens. E por que é importante manter a temperatura da água controlada? Vamos por partes. No aquário de água doce, por exemplo, você precisa de uma temperatura estável. Na maioria dos aquários, na maioria das situações, você precisa de uma temperatura que varia entre 26 graus e 27 graus. Padrão para a maioria dos aquários de água doce, tá?
Você tem exceções, por exemplo, com peixes de água quente, né, da bacia amazônica, por exemplo, aquário de disco, de acarabandeira, neon. Esses peixes estão acostumados na natureza a viver com uma temperatura um pouco mais elevada. E alguns criadores mantêm esses peixes na faixa dos 30 graus, 29 e 30 graus, o que é normal. Mas na outra parte, na maioria dos aquários, a gente precisa de uma temperatura mais amena. Por quê? Primeiro, a temperatura mais fresca nos aquários, controlada, né? Também não pode ser muito gelada. A temperatura mais fresca girando entre 25 e 27 graus, 26 como meio, você consegue manter o metabolismo dos animais controlados, ou seja, eles vão se alimentar regularmente, uma quantidade legal, sem excesso, sem desperdício, né? Você vai conseguir alimentar eles sempre no mesmo ritmo, o metabolismo controlado, as taxas de oxigênio da água melhores, porque o oxigênio na água ele consegue permanecer dissolvido na água por mais tempo quando as temperaturas são mais frescas. Águas geladas concentram mais oxigênio do que água mais quente. Então, quanto mais fresco a gente puder manter sem prejudicar a saúde do animal, melhor será a taxa de oxigenação da água. Além das taxas de oxigênio, outro fator importante é a proliferação de bactérias, benéficas ou não. Então, a gente precisa manter um controle biológico na água do aquário da quantidade de bactérias que existem nele. A gente precisa das bactérias benéficas, né, trabalhando ali no consumo dos detritos, né, dos elementos químicos que estão na água, né, da matéria orgânica que está na água. E a gente precisa manter um controle de bactérias não benéficas também. Tudo isso você consegue manter as taxas de quantidades de bactérias que tem no seu aquário, mantendo a temperatura estável também. Outro item importante de manter a temperatura estável é a manutenção de plantas, para você que tem aquário plantado. A maioria das plantas não gostam de águas muito quentes, tá? Então, quando a água está muito quente, as plantas sentem e começam a murchar, principalmente quem tem plantas de baixo metabolismo, como a Bolbits, né? Alguns musgos também não gostam de água muito quente. Então, por isso também é importante você manter a temperatura estável. O único ponto positivo de ter a água muito quente no seu aquário é caso você queira reproduzir alguma espécie. Por quê? A maioria dos peixes se reproduzem em épocas mais quentes do ano. Então, se você quer reproduzir algum animal, na maioria das vezes ele vai precisar de água quente. Por isso que muitas empresas que reproduzem comercialmente esses animais fazem a utilização de grandes estufas, onde a temperatura controlada do ambiente vai ser um pouco mais elevada. A temperatura mais quente, junta com outros fatores importantes de química e física da água, fazem com que os animais se sintam mais confortáveis a se reproduzir. Então esse seria o único ponto positivo para você ter uma água com temperatura muito elevada. Isso vale para discos, para bandeiras, para neons, outras espécies mais de temperatura mais elevada, tá? De regiões onde a água é constantemente quente, legal? É lógico, só a temperatura não vai adiantar, você tem que manter a dureza da água no nível que o peixe pede, pH e outros fatores também, outros minerais na água, elementos traços, você vai induzir esse animal a se reproduzir, legal? Então, o único ponto positivo para se manter altas temperaturas seria reprodução. Galera, no aquário marinho, os cuidados devem ser redobrados. Por quê? Porque além de tudo que acontece no aquário de água doce, em relação ao metabolismo dos animais, a concentração de bactérias, enfim, choques térmicos e tudo mais, flutuações de pH que são muito ruins, que auxiliam o trabalho de parasitas oportunistas ali que dependem da debilidade do animal. Além de tudo isso, no aquário marinho, na maioria das vezes, você tem corais, tá? E os corais, eles vivem em uma relação simbiótica perfeita com as
zooxantelas, que são algas, tá? E as algas são plantas. Então, plantas normalmente não gostam de temperaturas elevadas, tá? E elas se sentem incomodadas e chegam a morrer. As zooxantelas, que são algas, também. Em temperaturas muito elevadas, elas morrem. E para quem não sabe, a zooxantela, que é a alga que vive dentro do coral, que dá a cor para o coral, ela não dá só a cor, ela fornece alimento para o coral. Legal? Porque são animais autótrofos, ou seja, que geram seu próprio alimento. Então, ela vai gerar glicose, que é energia e alimento para o coral. Outro fator muito importante no aquário marinho, mais uma razão para você manter a água do seu aquário mais fresca, é a reprodução sexuada conjunta de todos os corais do seu aquário. No calor, todo mundo quer se reproduzir. Não é à toa que o governo distribui camisinha no carnaval. No calor, todo mundo quer. Com os corais não é diferente. A água fica um pouco mais quente, você estimula, claro, se todos os parâmetros estiverem corretos, cálcio, magnésio, estrôncio, potássio, tudo mais, se estiver tudo certinho na sua água, junto com a alta temperatura, você vai estimular a reprodução sexuada dos corais. Os corais, a maioria, eu acredito que grande maioria, né, se não todos, eles se reproduzem de duas formas. A divisão, né, dos corais, você divide as mudas, né, do jeito que a maioria das pessoas fazem, você pega, corta um pedacinho, coloca em outro lugar, vai nascer um outro coralzinho ali, outra colônia tão bonita quanto a primeira, e assim vai. Você divide esses corais, e os corais têm uma outra forma de se reproduzir, que é a maneira sexuada. Como é que eles fazem? Quando o coral se sente bem, né, ele está ali se sentindo legal, está calor, eu tenho todos os nutrientes que eu preciso, eu tenho todas as químicas que eu preciso nessa água aqui, eu estou legal, o que ele faz? Ele joga as gametas na água, tá? É lógico que isso é influenciado não só pela temperatura, pelos elementos traços da água, macronutrientes, micronutrientes e ciclo lunar, tá? A lua também influencia. Quando ele encontra tudo isso favorável, ele vai soltar as gametas na água. E detalhe, normalmente, na maioria das vezes, isso acontece em conjunto. Todos os corais vão fazer isso ao mesmo tempo. Por quê? Porque os parâmetros estão ali iguais para todo mundo. Legal? Isso no mar, no oceano, não seria problema nenhum. Por quê? É imenso, né? Existem as correntes que vão espalhar essas gametas, né, pelo oceano. Isso é muito legal porque vai começar a nascer corais em outros lugares, tá? Então no oceano não teria problema nenhum. Mas e dentro dessa caixa aqui, ó, que é um ambiente controlado, limitado, você vai ter uma grande confusão aqui dentro. Como? Entupimento de bombas, de passagem de água, alteração na densidade, alteração na química da água, várias alterações, vários choques que vão acontecer nessa água e vão te gerar um problemão, tá? Então por isso que você não pode induzir essa reprodução, né? Então, na verdade, você tem que deixar o seu coral ali 90% feliz, porque se você deixar ele 100% feliz, ele vai se reproduzir e vai te gerar problema. Legal? Então, mais um fator importante para você manter a água do seu aquário mais fresca. Como fazer para diminuir a temperatura do aquário? Primeiro, arranca a tampa. Tampa é coisa do seu avô. Não se usa mais tampa em aquário, na maioria deles, pelo menos, né? A não ser que o seu peixe seja muito fujão, você não deve usar tampas, tá, no aquário. Então, quando você tira a tampa do aquário, você já alivia boa parte. Olha aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? É evaporação, tá? Você está prendendo a evaporação lá dentro, a água quente lá dentro. O seu aquário não está respirando, não está fazendo troca gasosa, está virando uma sopa aqui, uma panela de pressão. Então, quando você tira a tampa, você já alivia uma boa parte do problema de temperatura aí. Hoje em dia, a maioria dos aquários não utilizam mais tampas, né? Fica muito mais bonito, né? Fica muito mais fácil de mexer, de fazer manutenção. A maioria das luminárias hoje em dia, elas têm os pezinhos para você apoiar aqui em cima do aquário, ou os pendantes para você pendurar no teto, justamente porque não se usa mais tampa. Aquela tampa de madeira horrorosa lá,
que o seu pai tem no aquário, arranca, não serve para nada a não ser prender a troca gasosa, tá? Então não se usa mais tampa em aquário, por um dos motivos é justamente esse, a temperatura do seu aquário. Então galera, o primeiro item que você pode usar para tentar refrigerar a água do seu aquário, pelo menos dar uma aliviada na temperatura, são os coolers, tá? Que são esses ventiladores, bem parecidos com ventiladores que são usados em computadores, tá? Na verdade, seguem o mesmo conceito de refrigeração, que é a movimentação do ar ambiente, tá? De uma forma rápida, curta, que faça com que a temperatura caia um pouco e aí consiga refrigerar o segundo item, que seria aqui no caso a água, tá? Então esses carinhas são instalados aqui nas bordas dos aquários ou do SUMP, legal? E aí eles fazem o trabalho de refrigeração. Então galera, os pontos positivos desse equipamento aqui é que, se bem dimensionado, ele vai conseguir baixar em torno de 2 graus a temperatura atual do seu aquário. Então, como eu disse, ele não faz milagre, tá? Ele não vai pegar a água e deixar geladinha, né? Não é isso. Ele vai dar uma boa de uma aliviada. Ele consegue abaixar até 2 graus se bem dimensionado. Aí eu vou ensinar como é que faz a dimensão logo mais. Mas ele consegue abaixar até 2 graus, tem um consumo muito minimizado de energia, tá? Porque funcionam com 12 volts, uma fonte simples, tá? Então o consumo de energia é bem minimizado, consegue abaixar até 2 graus, só que você tem que dimensionar isso legal, tá? O que eu aconselho, um cooler como esse aqui, que é esse modelo da JBL, Cooler 100, ele vai servir para um aquário de até no máximo 50 centímetros cúbicos, ou seja, 50 por 50 por 50, tá? Ele vai gerar um resfriamento bem bacana aí de até uns 2 graus, tá? Maior que isso, você vai precisar usar ou mais desses ou modelos maiores, que tem também. Tem esse e até desse aqui, ó, 300, que tem até 6 ventiladores, tá? Então tudo isso depende muito do tamanho do seu aquário. Um desse aqui eu já consigo num SUMP aí de até um SUMP de 1 metro, um aquário de 1 metro. Um desse aqui já vai conseguir fazer o trabalho bem feito. Outra coisa importante de saber também é que esse item tem que ficar bem próximo da grande movimentação da água aí do seu aquário. Então uma saída de filtro, né? Quem usa canister coloca aquela saída que parece uma bengalinha, coloca próximo da bengala. Quem tem aquário marinho, bota lá no SUMP, tá? É importante deixar o SUMP aberto, respirando nessa época do ano. Deixa a porta do armário lá aberta, ajuda bastante, com os ventiladores ligados, tá? Na verdade, a transferência de temperatura, ela vai ser muito mais eficaz se você deixar perto da corrente, tanto para resfriar a água quanto para aquecer a água. Aqui no caso, eu estou usando um aquecedor para deixar essa água quente para um próximo review que a gente vai fazer sobre esses itens. E se você reparar, eu deixei a bomba bem próxima ao aquecedor. Por quê? Porque ele aquece, já circula a água, já faz a temperatura ficar homogênea em todo o aquário. Da mesma forma as ventoinhas. Por isso você tem que deixar perto das saídas ou das movimentações de água aí do seu aquário. Por quê? Para ser mais eficaz a transformação de temperatura aí dentro do aquário. Legal? Essa é outra forma de fazer a refrigeração do seu aquário, utilizando um chiller. O chiller ele trabalha de uma maneira diferente. Ele força a água a passar por uma serpentina que é refrigerada a gás, tá? Então é um sistema totalmente diferente que força a água a ficar gelada. E aí ele funciona num fluxo lento, isso é muito importante. Você tem uma bomba lenta, não tanto, mas uma bomba lenta, que faça essa água passar lentamente por dentro do chiller e voltar para o seu sistema. Aqui no caso, a bomba é essa, ela recolhe a água do SUMP, ela entra no chiller, onde a gente regulou para 26 graus a água, vai estar assim o ano todo, porque esse chiller, além de refrigerar a água, ele também esquenta a água quando precisar. Então ele vai manter a água estável em 26 graus. Passa aqui por dentro e volta para o meu sistema através dessa mangueira. Voltou para o sistema,
a bomba do SUMP joga água fresquinha lá pro aquário. Então galera, eu espero que vocês tenham gostado das dicas, tá? Se você quiser ver um review sobre esse item aqui, tá? Os coolers da JBL, a gente vai fazer um review bem bacana dele. É só você clicar aqui que a gente vai mostrar pra você como é que ele funciona, como ele é fabricado e tudo mais, os acabamentos, vai mostrar tudo direitinho, produto bem bacana. Já se você quiser ver mais detalhes sobre o chiller da Teco, clica aqui que a gente mostra também como montar esse chiller, funcionamento e tudo mais, tá? Se inscrevam no nosso canal, acessem nosso site pethobby.com.br. A gente tem Mercado Livre também, para você que tem conta no Mercado Livre, acessa lá, esses produtos estão todos disponíveis para venda, beleza? É isso aí, valeu e até a próxima!